respirar. Esse é o tema do nosso novo estudo, essa nova playlist que a gente vai estar lançando aí. E mais importante do que nunca, respirar é fundamental. Respirar é o princípio de tudo. Eu costumo dizer que respirar faz parte de uma rotina saudável. Eu costumo dizer que respirar faz parte de uma vida saudável. A respiração é o começo de tudo. Então sempre antes de você pensar em fazer alguma coisa, respira fundo. Quando você respira fundo, você faz mais ou menos como que um reset mental e consegue enxergar as coisas com muito mais clareza. Mas não é só sobre isso que a gente vai falar. A respiração, na verdade, é a grande forma de superarmos, de avançarmos com relação à terapêutica dessas doenças de cunho mental. Depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Para você que sofre desses males, entende o seguinte: a respiração pode mudar a sua vida no que tange a essas preocupações, a essas questões específicas. Observa que a mente da pessoa que sofre de ansiedade, a mente da pessoa que sofre de pânico, a mente da pessoa que sofre, inclusive até mesmo de depressão, ela é uma mente acelerada. Ela é uma mente que não consegue ficar no presente. Quando é que a mente fica no presente, no agora? Quando você está estável. Então, com uma mente acelerada, com frequências mentais superiores, fica muito difícil de recuperar o estado do agora. Porque ou você fica com a mente lá na frente, a cabeça preocupada com coisas do futuro, ou preocupada com coisas do passado, que muitas vezes você nem tem acesso mais. Respirar tira a mente desse estado acelerado e faz a mente voltar a baixar a frequência. A gente está falando especificamente do cérebro, a gente está falando especificamente de questões neurológicas. Você deve saber, mas se não sabe, fica a informação, que nós temos no cérebro 5 frequências. Na verdade, são 5 frequências chamadas de frequências cerebrais. Então nós temos ali frequência teta, delta, alfa, beta e gama no nosso cérebro. O nosso cérebro funciona nesses níveis de frequência. E esses níveis de frequência são medidos através de hertz. Então a gente não está falando de especulação. A gente está falando de algo que a ciência pode comprovar. Então, de determinada frequência a determinada frequência, a gente tem a classificação dentro de uma destas específicas que a gente falou agora. Só que é interessante notar que futuramente a gente fala sobre essas frequências e fala um pouquinho mais sobre os benefícios dela, como por exemplo sobre a frequência em delta, sobre a frequência em teta, que teoricamente é a frequência que proporciona a cura. Delta também já proporciona a cura. Alfa é uma frequência ótima para você levar o seu cotidiano, alfa baixa, alfa alta. Daí para cima são frequências que vão exigir de você talvez um pouco mais de concentração, de algumas coisas, mas que vão tirar sua mente do momento do presente, do momento do agora. E quando a mente sai desses momentos, fica fácil de patologias como ansiedade e pânico tomarem conta da vida da gente. Simples assim, é o fato, nosso corpo funciona dessa forma. A questão existem formas de você conseguir, eu vou usar essa expressão, mas não é uma expressão que eu gosto muito, que é uma expressão meio de coach, você conseguir hackear o seu cérebro. Não é que você vai controlar o seu cérebro, porque o seu cérebro não tem controle. Observa, ele está preso dentro de uma caixa craniana fechada e ele só vê aquilo que ele recebe como impulso elétrico, só ouve o que ele recebe como impulso elétrico, só sente o que ele recebe por impulso elétrico. O cérebro, na verdade, não ouve, não vê, não sente, ele não sente sabores ou odores. O cérebro não sente nada disso. Ele fica protegido dentro dessa caixa craniana, cercada por uma série de estruturas. Mas existe uma forma muito eficaz, e as pessoas muitas vezes dizem: como que pode uma pessoa sair do estado de ansiedade sem medicação? É possível sim. Basta você fazer a mente voltar para o presente. Como fazer a mente voltar para o presente? Então, aí é que vem o segredo de hackear o seu próprio cérebro e fazer com que ele baixe as frequências. Digamos que você esteja em beta ou alfa alta e queira ir para alfa baixa, ou delta, ou até teta. Então, essas frequências
podem ser reguladas por você? Sim, baixar a frequência é possível. Como? Por meio do coração. Eu não sei se você sabe, mas nós temos no coração um núcleo nervoso. Um núcleo nervoso com mais de 40 mil neurônios. Não sei se você sabe, mas o nosso cérebro possui em torno de 86 bilhões de neurônios. Muito neurônio. É o maior núcleo nervoso do nosso cérebro. Nós temos também aquilo que nós chamamos de segundo cérebro, que fica no intestino. Um outro núcleo nervoso que vai de 100 milhões a 500 milhões de neurônios. No coração nós temos aquilo que nós chamamos de pequeno cérebro, que é um núcleo nervoso com 40 mil neurônios. Esses 40 mil neurônios têm a capacidade de decidir, de escolher, por exemplo, o fluxo sanguíneo. Esses 40 mil neurônios têm a capacidade de escolher a tensão muscular nesta região, de arregimentar essa tensão muscular. Eles têm a capacidade de escolher uma série de outros fatores e outros fenômenos que não vem ao caso aqui citar. Nosso objetivo aqui hoje é falar especificamente de como fazer a mente voltar para o estado de presença e tirar completamente a mente do estado de ansiedade, de pânico e a mente depressiva. Então observa, você tem um recurso muito interessante para tirar a sua mente desses estados de ilusão profunda na qual ela se encontra e na qual ela fica muitas vezes. Como que a gente faz isso? Via coração. Mas como que a gente pode controlar o coração? E como o coração exerce uma influência tão importante assim com relação ao cérebro, a ponto de baixar a frequência neurológica? Então, observa, eu não posso baixar a frequência do meu cérebro. Eu não posso acessar as frequências e como um dial de rádio, regular e fazer com que ele fique mais acelerado ou mais lento. Eu não posso fazer isso. Mas o meu coração pode. Se eu conseguir diminuir os meus batimentos cardíacos, eu vou conseguir diminuir a minha frequência neurológica. Vou conseguir baixar a frequência neurológica. Se eu baixar a frequência neurológica, basicamente eu vou instalar um estado onde eu consigo olhar para a realidade ao meu redor e ver o que realmente é real, e não as ilusões da minha mente. É interessante, talvez eu esteja falando muito rápido, mas você pode voltar o vídeo quantas vezes você quiser, mas é muito interessante a gente perceber que na maioria dos casos o nosso corpo tem recursos que a gente pode usar para poder facilitar alguns acessos para a terapêutica comum do dia a dia. Não é necessário remédio controlado, não é necessário nenhum outro tipo de recurso mais invasivo que talvez vá prejudicar até nosso cotidiano, nossa rotina, porque vai deixar dopado ou vai deixar aceso demais, como as medicações utilizadas atualmente comumente, né? Mas vamos porque é importante. Digamos que você queira diminuir a sua frequência neurológica. Quando você diminui sua frequência neurológica, você volta para o estado presente. Mas como acessar o seu cérebro para diminuir essa frequência neurológica? Por meio do coração, diminuindo os batimentos cardíacos. Como diminuir os batimentos cardíacos? Por meio da respiração. Como eu disse no começo desse vídeo, tudo começa pela respiração. Então, observe o seguinte, quando você respira mais devagar e mais profundamente, você vai estar ditando por meio da sua respiração um movimento, uma diminuição da frequência cardíaca. E quando você diminui a frequência cardíaca, seu coração começa a bater mais devagar, existe um nervo chamado nervo vago que mantém contato constante com o cérebro, do coração ao cérebro. Por meio desse núcleo nervoso de 40 mil neurônios, você consegue enviar mensagens do coração para o cérebro. Parece até conversa para boi dormir, mas o coração envia muito mais mensagens para o cérebro do que o cérebro para o coração, por meio do nervo vago. Então o coração é muito eficiente nesse processo de comunicação com o cérebro. Então quando você respira mais devagar, quando você tem uma respiração diafragmática, ou seja, usando o seu diafragma, o músculo que separa a cavidade torácica da abdominal, quando você usa o seu diafragma para respirar, ou seja, respira pela barriga, ele sobe, desce, faz esse movimento, devagar e mais profundo, você proporciona uma redução dos batimentos cardíacos. Batimentos cardíacos mais devagares, então o coração vai dizer para o cérebro, por meio do nervo vago, ó, tá tudo bem por aqui,
pode relaxar também. E o cérebro começa a baixar as suas próprias frequências. É fantástico isso, né? A gente descobrir que nós mesmos podemos condicionar o nosso corpo a estar num determinado padrão de acordo com aquilo que a gente quer. Mas como fazer esse tipo de respiração? É qualquer respiração? Não. Eu costumo dizer muito que a respiração diafragmática é a respiração mais correta para quem não estiver praticando uma atividade física. Por quê? Porque ela vai proporcionar relaxamento muscular, ela vai proporcionar rendimento do oxigênio no próprio corpo, ela vai proporcionar relaxamento específico neurológico, enfim, ela vai te proporcionar bem-estar. A respiração predominantemente superior é uma respiração utilizada pelos atletas, especificamente pelos atletas. Por quê? Porque eles precisam de uma grande queima de energia, eles precisam de tensão muscular, eles precisam de bastante estruturas que proporcionem para ele uma grande explosão de energia para ele praticar determinado tipo de exercício ou tarefa de exercício, tarefa esportiva. Já na respiração em que você vai fazer para relaxar, que é a respiração predominantemente inferior ou diafragmática, é completamente o oposto. Você não vai gerar nenhum tipo de tensão muscular ou algum tipo de cansaço ou queimar energia. O seu propósito é economizar energia, é o contrário, é proporcionar relaxamento. É inclusive a respiração que os cantores utilizam para cantar, porque ela proporciona, como o cantor precisa utilizar o músculo do diafragma, então o tempo inteiro ele precisa estar munido de estruturas de relaxamento para poder cantar mais e melhor. Como fazer a respiração diafragmática? Com a barriga. Basicamente simples. A respiração ela possui 2 movimentos básicos e você sabe quais são: inspiração e expiração. Inspiração é quando a gente puxa o ar para dentro dos pulmões. Expiração é quando nós tiramos o ar de dentro dos pulmões. Pela boca, pelo nariz. Quando você pratica yoga ou meditação, você observa que a respiração deve se dar pelo nariz, preferencialmente. Inspiração e expiração, os 2 movimentos, pelo nariz. Mas aqui você não precisa se utilizar disso. Nosso objetivo aqui é fazer diafragma subir, diafragma descer. Quando você puxa o ar, você solta a barriga. Quando você solta o ar, você seca a barriga. E aí você vai estar fazendo uma respiração diafragmática. Ela funciona mais ou menos assim. Quando eu levantar a mão, você pode experimentar junto comigo aí de onde você está. Quando eu levantar a minha mão, meu dedo, você puxa o ar. Eu vou fazer uma paradinha aqui e vou fazer assim. E aí então você vai soltar a barriga. Quando eu baixar o meu dedo, você solta o ar. Pelo nariz, preferencialmente. Mas se não der, pode fazer pela boca. E aí eu vou fechar minha mão e você vai secar a minha barriga. Então observe os movimentos novamente. Subiu o dedinho, puxou o ar. Soltei a barriga. Desci o dedinho, soltou o ar. Contraí a barriga, sequei a barriga. Vamos juntos tentar essa respiração? Então vamos lá. É simples e você pode treinar isso, porque essa respiração vai te ajudar muito, inclusive em outros fatores. No segundo vídeo eu vou trazer uma outra novidade, inclusive relacionada com neurociências, a respeito da sexualidade humana. No próximo vídeo nós vamos falar de ejaculação precoce, vamos falar da sexualidade humana, vamos falar de sexualidade feminina também, mas o foco é ejaculação precoce. Treina esse tipo de respiração, porque quando você estiver nos seus momentos de pico de pânico, pico de ansiedade, pico depressivo, senta e respira. Respira que alivia. Respira que melhora. Você vai perceber o bem-estar dessa respiração com treino. Obviamente que aqui eu não fiz o processo de
solta a barriga depois que respira. Por quê? Porque eu estou muito acostumado com esse tipo de respiração, então eu faço os dois ao mesmo tempo. Quando eu inspiro, eu já estou soltando a barriga. E quando eu expiro, eu já venho secando a barriga aos poucos. Conforme você for treinando, você vai perceber que isso vai começando a ficar automático. E aí é que se esconde algo muito interessante, muito prático para a nossa vida cotidiana. Tá aí uma grande sacada para você sair desses momentos de ilusão da mente, de mente no futuro, de mente no passado, e vir para o presente e conseguir aproveitar profundamente o seu dia ao lado das pessoas que você ama, o seu momento ao lado das pessoas que você ama e que você gosta. Respira fundo e relaxa.